Eu não sei se você já ouviu falar, mas a Bíblia nos conta que desde que o povo saiu do Egito e foi até a terra de Canaã, durante 40 anos uma nuvem os acompanhou. Durante o dia, manhã e tarde, uma nuvem os cobria e os guiava, e durante a noite essa nuvem se transformava numa espécie de fogo, de coluna de fogo ou de nuvem de fogo. E é interessante que no deserto, durante o dia, as pessoas sentem temperaturas altíssimas, manhã e tarde muito quente, e à noite, por incrível que pareça, a temperatura é muito baixa, é muito frio de fato. E até nisso a gente percebe o cuidado de Deus sobre o seu povo, de modo que de noite o fogo dava a eles a sensação de um clima de lareira em meio ao frio do deserto noturno, e durante o dia, enquanto eles viviam um momento muito quente, a nuvem cobria-os, dando a sensação de estarem debaixo de uma sombra. Mas a nuvem que acompanhou o povo de Israel durante 40 anos não tinha só o objetivo de dar a eles a sensação de sombra durante o dia e de lareira durante a noite, mas também de direção. Há momentos em nossa vida em que a gente perde a direção. E se a gente ficar sem direção? Quando a gente está no meio de um deserto, quando a gente vive em um deserto, como que a gente faz? O que a gente faz quando a gente não tem a direção mais? Quando a gente perde o controle da situação? Quando a gente até sabe o que poderia ser feito e qual a decisão poderia ser tomada, mas aquilo foge ao nosso poder. A Bíblia nos diz, lá em Números, capítulo 9, um pouco a respeito disso. Eu gostaria de ler para vocês a partir do verso 15, que diz assim: No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha por muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, quando pela manhã a nuvem se erguia e punha-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Que texto especial e que história fantástica! Teria sido muito maravilhoso vivermos esse momento e vermos esta nuvem, que sem dúvida nenhuma não parecia com nenhuma das nuvens que nós olhamos sobre as nossas cabeças em nossos dias. Era algo diferente, era algo que parecia glorioso, era algo que parecia com a própria presença de Deus. Era algo que se transformava de uma forma sobrenatural no final de toda a tarde, quando aquela que tinha a aparência de nuvem durante o dia se transformava numa coluna de fogo, numa nuvem de fogo de noite. Era uma nuvem diferente porque ela parava e ela não se mexia, e às vezes ela se levantava e ela ia para uma determinada direção, e assim o povo obedecia, o povo seguia, o povo parava, o povo andava, segundo a orientação do Senhor, que era dada por meio de uma nuvem. Hoje nós também temos uma nuvem que nos guia, uma nuvem que nos dá a sensação de sombra e de descanso, uma nuvem que também nos aquece e nos direciona. E a nuvem de Deus hoje é a sua própria palavra. É pela palavra de Deus que hoje nós também recebemos ordens.
É pela palavra de Deus que nós hoje também nos aquecemos em momentos frios e difíceis. É pela palavra do Senhor que nós também nos levantamos e marchamos quando Ele nos diz para fazer isso ou aquilo. É pela palavra de Deus que nós também paramos. É pela palavra de Deus que nós também nos sentimos debaixo de uma sombra, debaixo de um descanso, em que nós nos sentimos aliviados quando estamos debaixo das sombras, das asas ou das nuvens do Senhor, das palavras do Senhor. Hoje nós também temos um Moisés que nos conduz, que nos traz as palavras de Deus. E o nosso Moisés hoje se chama Jesus, Jesus de Nazaré. Ele é o nosso líder, ele é quem está nos levando deste deserto para a terra prometida. Ele é quem está nos levando do nosso Egito, da nossa escravidão, para a nossa verdadeira terra e liberdade, numa nova terra e em um novo céu, numa Jerusalém celestial, na nova Canaã, nesse lugar que Ele prometeu que foi para preparar para nós. E se a gente ficar sem direção? E se a gente não saber o que fazer em uma determinada situação? Bem, a única solução é nós pararmos também. Quando a direção de Deus não vem, quando a nuvem para, a gente para também. Quando a gente não percebe o que fazer, a decisão correta não é precipitadamente sair por aí fazendo isso ou aquilo, tomando esta ou aquela decisão. É momento de meditar. É interessante que mesmo quando eles estavam parados, eles não ficavam parados sem fazer nada. O texto bíblico diz que eles cumpriam as ordens de Deus ali parados, e foram muitas as ordens de Deus. Ou seja, mesmo quando a gente aparentemente parece que não tem nada para fazer, parece que a gente não tem uma decisão para tomar, o que a gente faz nessa hora? A gente medita. A gente aprende a olhar para dentro de si. A gente aprende a olhar para a nossa alma, para a nossa mente, para as nossas decisões, para o nosso presente. A gente aprende a olhar para o nosso passado e descobrir que ele não existe mais, porque ele está na mão de Deus. Se foram erros e nos arrependemos, eles estão perdoados. Se não nos arrependemos, é hora de olharmos para dentro de nós e nos arrependemos. Não é hora para a gente ficar olhando para o futuro e ficarmos desesperados, porque o futuro não existe. O futuro existe. O futuro não existe. Nós não sabemos se ele vai acontecer ou não. Nós não sabemos se as previsões humanas vão se cumprir ou não. Logo, não se preocupe com o futuro. Deixe o futuro nas mãos de Deus. Mais importante do que se preocupar com o futuro é se preocupar com você. É se preocupar com o seu coração, se preocupar com a sua mente, com o seu agora, porque a preocupação com o futuro pode te matar hoje, diante de tanta ansiedade. Logo, quando a gente se sente totalmente sem direção e a gente vive aparentemente num deserto, às vezes a nuvem de Deus nos manda parar. Às vezes a nuvem de Deus se estaciona para que a gente possa meditar, olhar para dentro de si, julgarmos o nosso próprio coração e olharmos, percebermos tudo aquilo que o Senhor espera mexer, trabalhar, transformar dentro de mim e dentro de você. Que tal fazermos isso agora mesmo? Dê uma parada agora. Olhe para dentro, olhe para dentro de você e ore ao Senhor, dizendo a Ele: Pai, mesmo aquilo que eu não consigo enxergar, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.